Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana, final de semana, na verdade, de muito futebol brasileiro. Finalmente, o Campeonato Brasileiro está de volta às nossas televisões, agora passando também na Record TV e também na Globo, nos canais abertos, no canal fechado só no Premiere Sport TV, mas também está passando no Prime Video, Casa TV e etc. Muito bom ter o nosso futebol espalhado aí da melhor forma que você possa assistir. Tomara que as equipes de televisão possam transmitir da melhor forma possível, até mesmo para ter concorrência, né? Sempre bom ter concorrência nos mercados que a gente tem por aí. Mas bom, vamos falar de futebol, que é o que interessa realmente. O Campeonato Brasileiro finalmente começou. Temos os primeiros jogos acontecendo de sábado até hoje, segunda-feira. Então você vai ter esse compacto aqui de tudo que de melhor aconteceu nos jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, que eu sempre trago análises, informações, tudo que de melhor acontece no futebol brasileiro. Eu faço esse resumão, esse recap para vocês rapidinho, para vocês terem como uma pílula aí no dia de vocês, de saberem como que foram os jogos nesse final de semana. Vamos começar então pelo jogo que abriu essa primeira rodada, né? Que foi o confronto entre São Paulo e Sport de Recife. O Sport está voltando da Série B, está disputando a Série A pela primeira vez aí, né? Não pela primeira vez, mas está voltando à Série A. E fez um bom jogo contra o São Paulo no Morumbi, tá? Eu achei que foi um jogo muito equilibrado, digamos assim. Tudo bem que teve o pênalti perdido pelo Calera ainda no comecinho do primeiro tempo, isso mudou, poderia ter mudado completamente a partida, mas foi um jogo sim equilibrado. Na questão do jogo, né, o Sport levou perigo, conseguiu levar muitas chances de perigo, conseguiu incomodar o São Paulo em muitos momentos, obrigando o Rafael a fazer defesas, ou mesmo passar susto ali no torcedor do São Paulo ao longo do jogo. Mas, cara, falta ainda poder de decisão do São Paulo no setor ofensivo, né? Não à toa o Caleri desperdiçou a melhor cobrança do time em todo o jogo, na penalidade, que na minha opinião, cara, não foi pênalti, e aí eu não vejo nenhum torcedor do São Paulo reclamando sobre essa marcação, né, dizendo aí que foi até inclusive pagação de conta, pagou as contas, né, pagou no débito. Mas enfim, ficou aí esse empate amargo para o São Paulo no Morumbi, começa tropeçando em casa contra o Sport, que não deve ser um time que vai brigar diretamente com o São Paulo no topo da tabela, então o São Paulo deixa de conquistar pontos importantes pro restante do campeonato. Ah, Todaro, você tá falando isso logo na primeira rodada? Eu tô, cara, porque assim, pensando no São Paulo enfrentando o Sport, não era uma equipe que tudo bem o São Paulo perder pontos em casa, entende? E no outro ano, nos anos passados, a gente sempre fala dos jogos ruins que o São Paulo teve dentro do Morumbi contra times inferiores na tabela, né, abaixo de baixa tabela. E o Sport, infelizmente, chega nesse Brasileirão brigando pela permanência. Então, comemora muito mais o Sport esse ponto conquistado fora de casa do que o São Paulo conquistado em casa. Quem não deu trégua ali, não deu pano pra manga, mas quase deu, né? Foi o Cruzeiro que recebeu a equipe do Mirassol. E vale ressaltar um destaque para vocês, tá? Eu achei essa primeira rodada muito equilibrada, com jogos muito interessantes. E esse Cruzeiro e Mirassol, inclusive, foi um deles. Eu acho que o Mirassol vendeu caro essa derrota, né? Teve o pênalti desperdiçado pelo Reinaldo, né, que o Cássio fez a defesa. Então poderia ter tido outros tons esse jogo também, né? O Cruzeiro começou o primeiro tempo com tudo, poderia ter feito uma goleada também, mas desperdiçou boas chances. Em dois passes do William, né, lateral direito do Cruzeiro, conseguiu fazer os gols, né, com o Dudu e com o Gabriel Barbosa. E aí no finalzinho do primeiro tempo, aliás, o Lucas Ramon já descontou. Antes disso, o Reinaldo desperdiçou a penalidade, né? Como eu falei, o Cássio defendeu. Mas o Mirassol conseguiu levar perigo, né? Eu acho que se o Mirassol continuar dessa maneira, pode sim se tornar um time que, pô, vai brigar ali um pouquinho mais distante da zona de rebaixamento, sabe? Mas acho que a tônica do Mirassol é realmente essa, pensar em permanecer na Série A primeiramente. O time começa com uma derrota, mas começa com uma derrota jogando bem contra um time milionário, né? Que é o time do Cruzeiro. Também no sábado tivemos a boa vitória do Grêmio em cima do Atlético Mineiro. Outro jogo que começou, cara, movimentadíssimo, né? O Atlético começou indo para cima, começou tendo as principais oportunidades, inclusive com o Hulk, né, de fora da área. Mas no meio do primeiro tempo mesmo, o Grêmio conseguiu fazer 2 gols em vacilos assim grotescos da defesa do Atlético, com Areias e depois com o Edenilson, né? A zaga do Atlético não conseguiu afastar nenhum dos passes e favoreceu o ataque do Grêmio, conseguiu fazer dois gols, e o Rony descontou no segundo tempo, né? Foi um jogo bem equilibrado mesmo do que era para se esperar de um Grêmio Atlético, mas eu gostei do que vi. Fica mesmo esse detalhe aí, talvez para o Atlético arrumar um pouquinho mais a casinha, e nesse meio de semana ainda tem
Copa Sul-Americana. Então é uma oportunidade do time ir ajustando tanto na Copa Sul-Americana como tanto no Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético não pode fazer o que como fez ano passado, né, chutar o Campeonato Brasileiro e focar nas Copas. Eu acho que o time pode fazer uma campanha regular no Brasileirão, mas essa derrota acho que não apaga muito do que a gente vai ver do Atlético ainda no Brasileirão. É um bom time, melhor do que no ano passado, pelo menos mais bem treinado do que com o Milito. O Fortaleza venceu o Fluminense, né, no Castelão por 2-0. Esse jogo ainda marcou a demissão do Mano Menezes à frente do Fluminense. Tomara que ele não seja demitido para comandar a seleção brasileira, né? A gente espera pelo menos isso. Mas o Fortaleza foi muito bem, conseguiu fazer 2 gols ainda no comecinho do jogo. Em 2 bobeiras do Fluminense, né? No comecinho ali, numa saída de bola, a bola ficou com o Luciano e conseguiu fazer o gol. E depois uma bela cabeçada do Tinga no escanteio, cara, que ali a zaga do Fluminense errou demais. Né? Com a vitória encaminhada ali, o Fortaleza, né, o Leandro Pissi, cadenciou mais o jogo e permitiu ali o Fluminense dar uma pressãozinha no final, mas foi uma pressão muito frágil, um pouco criatividade, pouca inspiração do ataque do Fluminense. Terminou esse 2-0 aí melancólico pro Flu, que ainda perdeu um técnico nos últimos meses aí pro Mundial de Clubes, inclusive, né? Eu acho que erra um pouquinho a direção do Fluminense também nesse quesito de demitir o cara praticamente na porta do Mundial de Clubes, a principal torneio que a equipe vai disputar nesse ano. Também no sábado tivemos a boa vitória do Juventude em cima do Vitória, que foi uma boa vitória mesmo, né? O Juventude dominou essa partida, foi uma partida amplamente dominada pelo Jaconeiro, 2 gols do Gabriel Tagliari. E vou falar para vocês, viu? Eu falei ano passado, falei em 2023, falo todos os anos que o Juventude estiver na Série A do Campeonato Brasileiro. É muito difícil vencer o Juventude em Caxias do Sul. Eu falo desde a primeira rodada. Se eu estiver errado, eu vou me corrigir ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas já desde a primeira rodada, é muito difícil vencer o Jaconeiro lá, cara. Os caras sabem jogar bem, sabem usar o fator mando de campo a seu favor. E assim, eles vão vender caro cada derrota, cada pontinho. E o Vitória foi a primeira vítima do Juventude no Alfredo Jaconi. No Maracanã tivemos o jogo mais esperado por mim, né, nessa primeira rodada, que foi Flamengo e Internacional. Ah, Todaro, mas por que Flamengo e Internacional era o jogo mais esperado por você na primeira rodada? Simples, jovem gafanhoto. Porque esse jogo, na minha opinião, era o jogo que tinha as 2 melhores equipes do Brasil jogando nele. Tudo bem que você pode falar que o Bahia joga bem, que o Corinthians está num bom momento, mas para mim os 2 futebols ali, os 2 times que melhores estão jogando bola, que você dá gosto de ver jogar, você senta para assistir o jogo, é Flamengo e Internacional. O Flamengo pelo fator Felipe Luiz e o Inter pelo fator Roger Machado. Então, 2 técnicos que estão em ascensão nesse momento no futebol brasileiro, que prometem muito, agregar muito para o nosso futebol, com ideias legais, ideias inovadoras. O Fluminense, o Felipe Luiz com seu pensamento mais europeu, né, de escola europeia. O Roger numa coisa mais dinâmica, né, com um futebol mais agressivo. E eu gostei muito do que eu vi no jogo no Maracanã. O Inter sabia da fragilidade que tinha no time, conseguiu desempenhar uma boa marcação em todo o primeiro tempo, praticamente. Só foi vacilar realmente na etapa final com a pressão e o volume de jogo que o Flamengo teve depois de sair atrás do placar, né, que o Bruno Henrique fez um belo gol, inclusive no cruzamento. Eu vou falar isso quando eu estiver falando do Palmeiras. E o Flamengo foi muito bem, cara. O Flamengo manteve a pressão, manteve a intensidade, conseguiu manter a regularidade durante todos os 90 minutos de pressão, de jogar a bola na área, de tentar empurrar o adversário para trás, né, de volume de jogo. Né? Isso foi muito bacana. Acho que mostra muito o trabalho do Felipe, como eu falei, o trabalho do Roger, e promete muito essa briga, viu? Sinto que os campeões vão sair de jogos assim, sabe? De jogos que você vai ver e vai dar gosto de assistir, o trabalho tático dos técnicos, o trabalho dentro de campo dos jogadores, e do que eu vi nesse jogo, cara, foi mágico, assim, foi uma coisa de encher os olhos. A partida disputada entre Flamengo e Internacional. Como eu falei, o Bruno Henrique, né, volante do Inter, marcou o gol do Inter, um belo gol no cruzamento, e o Léo Pereira descontou, fez o gol de empate para o Flamengo na etapa final no segundo tempo. Vamos falar então do que eu ia falar de cruzamentos, né? Muito bacana isso, né? Durante a entrevista coletiva, o Abel deu uma resposta, e eu acho que ele errou no momento da resposta. Eu acho que poderia ter desenvolvido um pouco mais, respondendo realmente a pergunta do repórter, e depois trazido aquela informação que ele disse, que cerca de 80% dos gols do Campeonato Brasileiro saem de bolas aéreas, né? Cruzamentos, lançamentos, enfim.
E assistindo assim o jogo, analisando os jogos do Campeonato Brasileiro, realmente ele tem razão nessa questão. Não acho que você fugir de perguntas numa entrevista coletiva, você tentar moldar sua torcida, tentar educar sua torcida, tentar mudar a cultura do futebol brasileiro, seja correta. Né? Infelizmente a gente tem jornalistas bons, temos jornalistas ruins, não cabe a mim julgar quem é quem, mas a gente sabe, a gente que é da área, a gente sabe quem é bom, sabe quem é ruim, sabe quem faz perguntas maldosas, e essa pergunta nem foi maldosa, foi uma pergunta sincera, uma pergunta de que todo acho que palmeirense gostaria de fazer. Né? O Palmeiras não evoluiu em nada, teve 2024 inteiro pela frente, não conseguiu ter nenhuma evolução durante todo o ano de 2024, né? Passou o ano sem conquistar um bom futebol, não falo nem de título, porque foi campeão paulista, mas não conquistou um bom futebol, o Palmeiras não evolui na questão tática. E aí começa 2025 da mesma maneira. O Palmeiras é um time morno, um time morto dentro de campo, tem muita dificuldade de criar jogadas, muita lentidão dos zagueiros para os atacantes. O meio de campo é completamente omisso, perdido, não tem marcação, não tem criação de jogadas. Então é um time morno, assim. Você vai se tornando um time morno, a torcida vai ficando morna, os jornalistas vão ficando mais impacientes porque o time não tem reação, então não tem muito o que eles falarem. Então é isso, cara. Eu acho que o Palmeiras, para 2025, promete um ano pior que 2024. Eu acho que o Palmeiras não consegue, pelo menos, nem ficar entre o G4 do Campeonato Brasileiro com essa bolinha que tá jogando. Porque a gente pode falar. 5 times que estão jogando mais bola que o Palmeiras nesse momento do Campeonato Brasileiro. A gente pode falar do Atlético, que mesmo assim perdeu pro Grêmio. Pro Grêmio, a gente pode falar do Grêmio, a gente pode falar do Flamengo, podemos falar do Inter, podemos falar do Cruzeiro, podemos falar do Bahia, podemos falar enfim, de vários outros times que têm mais probabilidade de terminar na frente do Palmeiras do que o próprio Verdão. Então, assim, o Palmeiras precisa urgentemente apresentar um bom futebol. Vai ter ali, começa a Libertadores no meio de semana, não tem expectativa nenhuma de ser uma boa fase de grupos, porque não é algo que você vai ter a curto prazo, né? Você não consegue mudar da água para o vinho tão repentinamente e manter isso até o final do ano. O Palmeiras começa um ano bem abaixo. E a pressão tá lá em cima, né? A panela de pressão tá pronta para explodir. No colo de quem, aí eu já não sei. Mas fica esse empate amargo no Allianz Parque, eu acho que é um tropeço do Palmeiras contra um adversário que promete ser um adversário direto, que é o Botafogo, que tem um elenco milionário, que tem um investidor milionário também a seu favor, que é o John Textor, e é uma rivalidade que vem crescendo nos últimos anos. Então você perder pontos pro Botafogo, o Palmeiras não vence do Botafogo no Allianz Parque há 3 anos. Então tem essa questão também. Vai ter o jogo da volta no Newton Santos, mas há 3 anos é cravado isso. O Palmeiras não vence do Botafogo em jogos do Allianz Parque. 2 derrotas e agora um empate em 0-0 melancólico. O Botafogo até criou mais, tá? Do que o Palmeiras merecia vencer, parou em boas, excelentes defesas do Everton, isso a gente tem que dizer também. Mas defensivamente o Palmeiras também foi bem, mas no ataque foi uma nota 3-4. No domingo ainda teve a vitória. Voltando, né? Então o Abel ele acerta na resposta ao falar dos cruzamentos, ao falar das chances. Inclusive, em muitos gols que você vai ver nesse final de semana, saíram de bolas levantadas na área, de cruzamento, de lateral, levantando bola na área, cruzando rasteiro. O gol hoje do Bragantino, por exemplo, de empate, foi num cruzamento do atacante rasteiro na entrada da grande área, ali na lateral. Então, isso é normal, realmente, a bola aérea no nosso futebol, ela é uma grande ferramenta. Mas o problema é que o Palmeiras não está sabendo utilizá-la, o Palmeiras não está sabendo ser efetivo nessa bola aérea. Né? O Palmeiras encontrou sua alternativa, 80% dos nossos gols saem de bola aérea, mas não está conseguindo fazer 80% dessa porcentagem. A porcentagem do Palmeiras de bola aérea deve ser uns 5, 6%. Porque não aproveita, eu não consigo lembrar de um gol de bola aérea, de bola levantada na área do Palmeiras, eu não consigo lembrar mais. De um gol de zagueiro, de um gol de cabeça de escanteio, talvez ali um gol contra a Inter de Limeira, que foi o gol do Gomes, só que vem pela cabeça, né? Na fase de grupos do Campeonato Paulista, inclusive. Mas voltando ao Brasileirão, o Vasco venceu o Santos em São Januário por 2-1, de virada, né? O Santos fez o primeiro gol com o Barreal, Nuno Moreira e Veguete fizeram os gols da virada do Vasco no segundo tempo. Foi um bom jogo também em São Januário, né? Os dois times criaram bastante, conseguiram ter bastantes chances, né? O Santos melhor no primeiro tempo, o Vasco melhor na etapa final, e aí mereceu essa virada porque foi mais efetivo na chance que teve o Vasco no segundo tempo.
Para fechar a noite do domingo, o Corinthians visitou o Bahia e empatou em 1-1, né? O Bahia saiu na frente com o Gilberto nos acréscimos do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, o Héctor Fernandes, né, espanhol, fez ali, estreou finalmente um gol a favor ali do Corinthians, empatou a parada e deu esse pontinho misericordioso ao Corinthians nessa primeira rodada, né? Foi um ponto bem conquistado do Corinthians, porque eu acho que os dois times vão brigar realmente por campeonatos diferentes. Acho que o Bahia briga pelo topo, briga pela vaga direta na Libertadores, enquanto o Corinthians vai brigar pelo meio de tabela, né? A gente não espera muita coisa desse time do Corinthians, por mais que tenha sido campeão estadual. Não é um time que encanta muitos olhos. E, aliás, primeira rodada que nenhum paulista venceu, né? O Santos foi o único que perdeu, mas os outros 4... o Santos e Mirassol perderam, e os outros 4 empataram. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino. Mirassol e Santos perderam na rodada. Empate 1-1, um empate amargo para o Bahia, que ainda teve um jogador expulso, Everton Ribeiro muito bem expulso, aliás, e aí facilitou o caminho, pavimentou ali o caminho para a reação corintiana, que foi pressão mesmo em todo o segundo tempo. Nessa segunda-feira, o Bragantino conseguiu arrancar das mãos do Ceará o empate em 2-2. O Ceará fez 2 gols logo no comecinho, com Pedro Raul e Marlon. Adivinha, no gol do Marlon, bola levantada na área, escanteio. Então, pra você ter uma noção, 50% dos gols aqui de hoje foram de bolas. 75, né? Tivemos ali 3 gols nesse jogo foram de bolas cruzadas na área. Então, cara, o Abel ele tem razão na informação que ele quis passar, mas ele passou de uma maneira muito errada, né? Então, isso, às vezes a gente perde essa informação porque às vezes a pessoa não está preparada para passá-la, como é o caso do Abel. Mas enfim, Pedro Raul e Marlon fizeram os gols a favor do Ceará. O Ceará achou que estava com uma boa vantagem, fez por bem segurar no primeiro tempo, ainda tomou o golzinho no finalzinho do primeiro tempo, que aí colocou mais fogo no jogo a favor do Bragantino, e no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, o La Quintana fez o primeiro gol do Bragantino, e o Eric Ramírez, numa boa jogada pela linha lateral, conseguiu fazer o segundo gol do Bragantino, dando esse empate ali bom para o Bragantino, não tão bom para o Ceará, porque poderia ter saído com uma vitória se tivesse quisto mais o jogo, né? Tivesse saído mais para o jogo, tivesse puxado algum contra-ataque, tivesse conseguido aumentar, subir um pouquinho suas linhas de marcação, poderia ter saído sim com essa boa vitória do Nabi Abichedi. Eu acho que seria uma vitória muito importante para o Ceará, se tratando de projeção de campeonato brasileiro, mas esse empate para mim é mais favorável ao Bragantino, porque o time sai melhor, né? Consegue uma reação, consegue reagir depois de estar perdendo por 2-0 e sai com essa vitória, com esse empate, quase sai com a vitória. No finalzinho ainda, o Eduardo Sacha teve uma chance de cabeça, o goleiro do Ceará foi muito bem, fazendo uma baita de uma defesa. Gostei do que eu vi do Ceará até os 23 minutos. Gostei ainda mais do que eu vi do Bragantino depois dos 23 minutos e até o apito final. O time criou muito, o time teve muita alternativa, teve muita variação tática na frente. Baita trabalho do Seabra, que para mim, injustiçado do Cruzeiro, eu sempre vou falar isso quando tiver oportunidade, injustiçado do Cruzeiro, e vai conseguir entregar um bom trabalho no Bragantino nesse Campeonato Brasileiro. Eu espero. Torço para isso, que os injustiçados vençam na vida. Mas fica esse empate aí, fica esse empate amargo pro Ceará, fica um empate Salvador pro Bragantino, pro Seabra, enfim, pro time ter mais tranquilidade até o final de semana que vem, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre, vai começar nesse meio de semana a fase de grupos da Libertadores, junto com a fase de grupos da Sul-Americana, e aí sai também o último campeão estadual. Nesse meio de semana, na quarta-feira, Sport e Retrô. O Sport tem a vantagem do 3-2, mas vai disputar em casa, então tem mais vantagem ainda. Então o Sport está praticamente caminhado. Mas vamos acompanhar, vamos assistir, e na sexta-feira eu trago análise para vocês do que de melhor aconteceu na rodada do meio de semana. Um forte abraço com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.